Quase todo católico tem água benta em casa. Às vezes ela fica perto do altar doméstico, outras vezes guardada numa garrafinha esquecida na gaveta ou no alto de uma estante. A gente sabe que é sagrada, que foi abençoada por um padre, que tem algum valor espiritual. Mas será que sabemos mesmo como usar esse presente de Deus? Ou será que, sem perceber, estamos deixando uma arma espiritual guardada, pegando poeira, sem nunca usá-la como deveríamos? Carlo Acutis, aquele jovem, cheio de fé e amor por Deus que se tornou beato aos 15 anos, nos dá uma lição profunda justamente sobre isso. Ele tinha uma percepção muito clara. A fé não é feita só de grandes milagres ou gestos grandiosos. A fé está nos pequenos detalhes, e são esses detalhes que, segundo ele, podem abrir ou fechar portas espirituais dentro da nossa casa. Carlo acreditava que os sacramentais, como a água benta, os crucifixos, o rosário, não são objetos simbólicos apenas para enfeitar. São canais reais de graça. São instrumentos visíveis que nos conectam ao invisível. Ele dizia que muitos cristãos vivem cercados de símbolos sagrados, mas continuam espiritualmente vulneráveis. E por quê? Porque tratam esses sinais como decoração, e não como aquilo que realmente são, ferramentas espirituais poderosas. E a água benta é uma das mais importantes. O problema é que, na maioria das casas, ela está presente, mas esquecida. Existe, mas não é usada. E isso, para Carlo, era como deixar uma armadura de proteção jogada no chão, enquanto enfrentamos batalhas todos os dias. Você já sentiu que sua casa tem dias pesados? Que o clima muda sem explicação? Que o cansaço chega sem motivo? Ou que, de repente, surgem brigas bobas entre os moradores, mesmo quando todo mundo está se esforçando para manter a paz? Pois é, Carlo dizia que existem coisas que não vemos com os olhos, mas que sentimos na alma, e que, muitas vezes, o ambiente da nossa casa pode estar sendo influenciado por essas realidades espirituais invisíveis. Ele não era místico demais, nem acreditava em tudo com ingenuidade, mas era alguém que levava a sério aquilo que a Igreja ensina sobre o mundo espiritual. E entre os meios de proteção dados por Deus, através da Igreja, está justamente a água benta. O que Carlo fazia de diferente era simples. Ele usava a água benta com consciência, com intenção, com fé. Não era só pegar e jogar um pouco na porta. Era um gesto carregado de significado. Ele via aquilo como um ato de amor e confiança, como um modo de lembrar que Deus está ali, presente, cuidando, e que mesmo sendo jovem, ele podia fazer algo concreto para tornar sua casa um território abençoado. Muita gente espera que a fé se manifeste em grandes milagres, mas Carlo lembrava que o céu age no cotidiano. Como ele mesmo dizia, a Eucaristia é a minha rodovia para o céu. Ou seja, o caminho está nas práticas simples, fiéis, constantes. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem com a água benta. Coisas que parecem pequenas, mas que podem fazer muita diferença na proteção espiritual da sua casa, da sua família e até mesmo da sua paz interior. E vamos ver também o que Carlo faria no seu lugar. Como ele transformava o uso da água benta em um verdadeiro encontro com Deus. E antes de seguir para o primeiro erro, deixa eu te fazer um convite. Escreve aqui nos comentários: meu lar é abençoado por Deus. Pode parecer só uma frase simples, mas quando você escreve isso com fé, você está abrindo um espaço para que a graça entre. Está declarando com o coração que você quer uma casa protegida, limpa espiritualmente, cheia de luz. E Carlo acreditava profundamente que essas pequenas atitudes, quando feitas com amor e verdade, tocam o coração de Deus. Então, fica comigo até o final, porque a última dica é a mais poderosa de todas. É nela que Carlo nos ensina como transformar qualquer lar, mesmo simples, mesmo pequeno, num espaço sagrado. Porque para ele, o lugar mais comum podia se tornar santo. Bastava que Deus fosse convidado a habitar ali todos os dias. E já vamos direto ao ponto. Mas antes, dá só uma olhada se você já está inscrito aqui no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai aprofundar ainda mais os ensinamentos do Carlo Acutis e mostrar como transformar sua casa num verdadeiro território de bênçãos. Você não vai querer perder isso. Você já percebeu como é fácil acumular objetos religiosos em casa? Medalhas, imagens, terços, crucifixos, e a água benta também entra nessa lista. A gente guarda com carinho, com respeito, às vezes até com emoção, porque veio de um santuário especial ou foi abençoada numa missa que tocou nosso coração. Mas com o tempo ela vai ficando de lado, fica lá, parada, esquecida, e o tempo passa, passam dias, semanas, meses, até
alguém lembrar num momento de susto ou desespero que ela ainda está ali, e só então corre para pegar. Esse é o primeiro erro que Carlo Acutis nunca deixaria passar despercebido: ter água benta em casa, mas não usá-la no dia a dia. Carlo via isso como um desperdício espiritual. Para ele, era como se alguém tivesse uma lanterna em meio à escuridão e preferisse andar tateando com medo, sem ligá-la. A água benta, para Carlo, era como um feixe de luz num ambiente espiritual que a gente nem sempre percebe. Só que essa luz precisa ser acesa, precisa ser usada com frequência, com intenção, com fé. Não é um objeto de emergência, para usar só quando se sente um arrepio estranho ou quando algo ruim acontece. É uma prática diária, uma disciplina simples que muda o clima da casa, não só espiritualmente, mas até emocionalmente. Carlo dizia que a fé não se trata de sentir algo sempre extraordinário, mas de fazer o ordinário com amor e abençoar sua casa todos os dias com água benta era para ele um desses atos de amor, um jeito concreto de dizer a Deus: e Senhor, habita aqui, protege este lugar, fica conosco. Ele mesmo fazia isso, às vezes discretamente, às vezes com palavras. Bastava um pequeno gesto, molhar os dedos, fazer o sinal da cruz, pedir proteção. Era algo que ele viveu com naturalidade, como quem respira fé em cada canto da casa. Tem uma história real que ouvi de uma amiga próxima da família Acutis. Ela contou que Carlo, mesmo tão jovem, nunca deixava a casa dormir sem um gesto de bênção. Ele não fazia disso um espetáculo, mas ao passar por algum cômodo antes de dormir, ele dava um toque de fé, uma gota de água benta aqui, outra ali, e pedia que o anjo da guarda ficasse com ele e com a mãe. Era bonito de ver, discreto, mas constante, e é essa constância que muitos esquecem, porque no fundo, a maioria das pessoas usa a água benta como se fosse um remédio de emergência, só quando tudo parece estar dando errado. Mas Carlo lembrava que, espiritualmente, é justamente o contrário. É o uso diário e tranquilo que impede que as coisas comecem a dar errado. Ele comparava isso com a oração. A gente não ora só quando está sofrendo, ou pelo menos não deveria. A oração é alimento, é rotina, é amor diário, e a água benta deveria entrar nessa mesma lógica. Não precisa ser exagerado, não precisa molhar a casa inteira, mas alguns gestos simples, de manhã ao sair, à noite antes de dormir, já são suficientes para criar um ambiente de fé dentro do lar. E Carlo dizia que um lar cheio de fé é um lar menos vulnerável às brigas, ao desânimo, à tristeza sem causa. É como se o ar espiritual ficasse mais leve, como se a presença de Deus fosse sentida com mais clareza. Uma família próxima. Dele contou que quando começaram a usar água benta diariamente em casa, tudo começou a mudar aos poucos. Nada espetacular, nenhum milagre estourando na parede, mas a filha dormia melhor. O casal brigava menos. O pai, que estava sempre inquieto, começou a ficar mais calmo. E sabe o que eles diziam? Parece que nossa casa está respirando melhor. E Carlo explicava isso com uma frase simples: quando você purifica o ambiente com fé, é como se o céu visitasse a sua casa. Então aqui vai o convite de hoje. Não deixe sua água benta esquecida. Use todos os dias, mesmo que pareça pequeno. Antes de sair, faça o sinal da cruz. Ao chegar, toque na testa dos seus filhos com fé. Antes de dormir, borrife um pouco no quarto, nas portas, nos cantos da casa. E se não sabe o que dizer, diga com o coração. Deus entende quando a intenção é amorosa e sincera. Carlo nos ensina que viver a fé é fazer o simples com verdade e que a santidade começa nesses gestos. Você não precisa ser padre, não precisa ser teólogo, não precisa ser místico. Basta acreditar e agir com fé. A água benta está aí, nas suas mãos. Agora, a escolha é sua. O segundo erro que Carlo Acutis jamais ignoraria é um dos mais sutis, mas também um dos mais perigosos. Usar a água benta no automático, sem oração, sem fé, sem intenção verdadeira. Muita gente faz o sinal da cruz correndo, molha os dedos, joga umas gotinhas pela casa e segue a vida como se tivesse cumprido uma espécie de obrigação espiritual. Mas a pergunta que Carlo faria nesse momento é direta: você está fazendo isso com o coração ou só por hábito? Para Carlo, a água benta não funcionava como um ritual vazio. Ela era viva, cheia de significado, cheia de presença. Ele entendia que a força da água benta vem, sim, da bênção do sacerdote, mas também do modo como ela é usada. E esse modo precisa estar alinhado com a fé, com o coração,
com a consciência de que aquele gesto, por mais simples que seja, está abrindo uma porta entre o céu e a terra. Carlo acreditava profundamente que tudo na vida espiritual é mais eficaz quando passa pelo amor e pela intenção verdadeira. Fazer um sinal da cruz com água benta sem rezar é como mandar uma carta sem escrever nada dentro. Ele gostava de repetir algo que aprendeu observando os santos. Deus vê o coração. E é exatamente isso que faz a diferença. Se você joga água benta pela casa enquanto está pensando em 1000 outras coisas, se faz o sinal da cruz como quem aperta um botão de elevador não está usando esse presente da forma que ele foi criado para ser usado. A intenção transforma o gesto. Carlo dizia que a água benta é como um instrumento musical. Ela pode ser usada com força ou fraqueza, com alma ou sem alma. E o que toca a alma de Deus é justamente a fé colocada no momento. Ele mesmo fazia isso de forma simples, mas profunda. Às vezes ele dizia uma Ave Maria. Outras vezes só murmurava, Jesus esteja aqui. Não era sobre a quantidade de palavras, mas sobre a verdade delas. Uma vez uma pessoa perguntou a Carlo qual era a melhor oração para usar com água benta, e a resposta dele foi linda. A melhor oração é aquela que você faz com sinceridade. Pode ser o Pai Nosso, a oração do anjo da guarda, a invocação a São Miguel ou simplesmente Senhor, abençoa este lugar. O que importa é que você fale com o coração. E tem mais. Carlo acreditava que a fé transforma o ambiente de forma concreta. Ele dizia que a água benta cria uma atmosfera espiritual na casa, como se fosse uma brisa suave, quase imperceptível, mas que muda o ar, muda a energia, muda a paz, e que essa brisa só sopra quando há oração envolvida. Sem isso, é como abrir a janela e esperar que entre o vento, mas com todas as cortinas fechadas. A oração é o que faz a água benta se tornar de fato um canal de bênçãos. Sem ela, o gesto se esvazia, torna-se tradição sem alma. Uma mãe me contou certa vez que começou a usar a água benta todos os dias com os filhos. No começo era meio mecânico, ela fazia com pressa, preocupada com a correria da manhã. Mas um dia, ela parou por um segundo, olhou para os olhos do filho e disse com calma, que o Senhor te proteja hoje. E naquele momento, tudo mudou. O filho abraçou ela com força e disse, mãe, hoje eu senti. E ela entendeu. Não era o gesto em si, era a fé por trás dele. Carlo teria sorrido ouvindo isso, porque ele sabia que é nesses momentos simples que Deus mais age. Então, se você quer viver de verdade o poder da água benta, comece pela intenção. Antes de usá-la, respire fundo, feche os olhos por alguns segundos, diga alguma palavra com fé. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter a oração mais bonita, só precisa estar presente naquele instante. Deus cuida do resto. E com o tempo, você vai perceber que sua casa vai mudando, que sua paz vai aumentando, que aquela inquietação que sempre pairava no ar começa a assumir. Carlo dizia que Deus caminha com quem o convida, e usar a água benta com fé e oração é justamente isso, um convite diário para que Deus habite em cada canto do seu lar. A água benta, quando usada com fé viva, é uma ponte, e quanto mais atravessamos essa ponte, mais perto do céu a nossa casa se torna. A gente costuma pensar em bênção como algo que colocamos dentro de casa. Queremos paz na sala, harmonia no quarto, proteção onde dormimos e onde nossos filhos brincam. Mas Carlo Acutis chamava a atenção para algo que muitos esquecem. As portas e janelas da nossa casa também têm um significado espiritual profundo. Segundo ele, esses pontos de entrada e saída não são apenas parte da estrutura física de um lar. Eles representam os limiares espirituais, por onde as bênçãos podem entrar, mas também por onde influências negativas podem passar despercebidas. Carlo via esses espaços como fronteiras simbólicas entre o mundo de fora e o mundo íntimo da família. E era ali, nesses limites invisíveis, que ele acreditava que deveríamos colocar atenção e oração. Ele dizia que não basta abençoar o ambiente interno se a porta de entrada está esquecida. E isso não é superstição, é sabedoria espiritual. É como ter uma casa limpa e deixar a porta escancarada no meio da noite. A bênção precisa começar pelos limites, pelas fronteiras, pelas entradas. Por isso, Carlo tinha o hábito de abençoar as portas principais da casa com água benta. Não fazia isso de forma exagerada, nem com espetáculo. Bastava tocar o batente da porta com a ponta dos dedos umedecidos, fazer o sinal da cruz e dizer com simplicidade que só a paz entre neste lar.
Às vezes ele fazia isso em silêncio. Outras vezes chamava a mãe para rezar junto. Ele entendia que a proteção espiritual precisa ser ativa, não passiva, e que as portas abençoadas se tornam, de certa forma, sentinelas espirituais. Você já reparou que muitos lugares antigos tinham crucifixos ou imagens de santos logo na entrada? Não é à toa. Era uma forma concreta de consagrar aquele espaço, de marcar espiritualmente que ali era território de luz. Carlo gostava muito de São Miguel Arcanjo e dizia que pedir sua proteção sobre as portas da casa era um gesto poderoso. Ele mesmo rezava: São Miguel, guarda esta entrada, que nenhum mal passe por aqui. Essa oração curta, feita com fé, pode mudar muito mais do que a gente imagina, e não são só as portas, as janelas também, principalmente aquelas que dão acesso direto à rua ou à área externa. Em tempos em que tanta coisa estranha invade nosso espaço, notícias ruins, energias densas, inquietações que nem sabemos de onde vêm. Proteger esses pontos também faz parte do cuidado espiritual. Não se trata de medo, mas de sabedoria. Carlo dizia que a gente não protege a casa por desespero, mas por amor. Amor à nossa paz. Amor às pessoas que vivem ali, amor à presença de Deus que queremos conservar naquele espaço. Um casal amigo da família Acutis contou que começou a fazer isso depois de ouvir esse conselho de Carlo. Toda sexta-feira, antes do jantar, eles passavam pelas portas com água benta e faziam o sinal da cruz, às vezes juntos, às vezes sozinhos, mas nunca deixaram de fazer. E depois de um tempo, perceberam que até o comportamento dos filhos mudou. Menos brigas, menos tensão. E um detalhe curioso: as visitas sempre comentavam que a casa tinha uma paz diferente. Esse é o tipo de coisa que não se compra, se cultiva. Se você nunca fez isso, comece hoje. Pegue um pouco de água benta, toque na porta de entrada da sua casa e diga com fé: Senhor, abençoa quem entra e quem sai, que aqui habite apenas a tua paz. Você pode acrescentar uma oração a São Miguel, pedir a proteção da Virgem Maria ou simplesmente fazer em silêncio. O importante é a intenção. E repetir esse gesto de tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana, já ajuda a criar um limiar sagrado na sua casa. Carlo chamava isso de portas com propósito. Lembre-se, Deus respeita os limites que você estabelece com amor e fé. Se você consagra sua casa e suas entradas a Ele, está dizendo ao céu: este lar é teu. E quando fazemos isso, o próprio Deus se torna a sentinela do nosso lar. Como Carlo dizia, não há segurança maior do que estar sob a proteção de Deus. E isso começa com atitudes simples como essa. E aí, você já tinha ouvido falar disso? Já tem água benta em casa, mas nunca usou desse jeito? Coloca nos comentários se você já viveu alguma situação parecida ou se sentiu sua casa mais leve depois de uma bênção. Pouca gente pensa no sono como algo espiritual. A maioria de nós deita cansado, pega no sono com o celular na mão, a TV ainda ligada, a cabeça cheia de pensamentos soltos, preocupações do dia ou planos para amanhã. Mas Carlo Acutis via o momento de dormir como um tempo sagrado. Ele dizia que a maneira como encerramos o dia pode definir o que acontece conosco durante a noite e até como acordamos no dia seguinte. Para ele, o quarto onde a gente dorme não é apenas um espaço de descanso físico, é também um lugar onde a alma repousa. E é por isso que Carlo via um grande perigo em dormir sem abençoar a cama. Esse é o quarto erro mais comum que muitas pessoas cometem: deitar sem entregar o sono a Deus, sem purificar aquele espaço, sem envolver aquele momento com oração e proteção espiritual. Carlo não falava isso para assustar ninguém. Ele nunca foi do tipo que falava com medo, mas sim com amor. Ele dizia que o sono é um tempo em que a nossa consciência se desliga e por isso mesmo ficamos mais vulneráveis a todo tipo de influência, inclusive espiritual. A alma continua viva durante o sono e por isso precisa ser guardada. Carlo tinha um hábito lindo. Todas as noites, antes de dormir, ele fazia o sinal da cruz com água benta sobre o travesseiro e pedia que Deus enviasse os anjos para proteger o quarto dele. Às vezes ele rezava em silêncio, outras vezes dizia em voz baixa: Senhor, fica comigo esta noite. Isso não era rotina vazia, era amizade com Deus, era fé aplicada ao cotidiano, era confiança de criança num pai que cuida de tudo, até quando a gente não está consciente. E sabe o que é mais bonito? É que isso fazia diferença. A mãe de Carlo conta que ele dormia com uma paz serena. E mesmo quando enfrentava dores, doenças ou preocupações, ele sempre tinha
tinha o hábito de entregar tudo a Deus antes de dormir. Uma entrega simples, mas cheia de verdade. Ele acreditava que, se Deus guardava a nossa alma enquanto a gente dormia, então o mínimo que podíamos fazer era pedir por essa proteção e confiar. Muitas pessoas hoje sofrem com insônia, pesadelos, ansiedade noturna, sensação de opressão durante a madrugada. Algumas sentem peso no peito, outras relatam uma angústia estranha que aparece só à noite, e em muitos casos isso tem uma raiz espiritual. Carlo ensinava que quando abençoamos nossa cama com fé, estamos convidando o céu a nos acompanhar durante o sono. Não é mágica, é fé viva, é criar um ambiente de descanso que também é território de Deus. Você não precisa fazer nada complicado, basta pegar um pouquinho de água benta, fazer o sinal da cruz sobre o travesseiro ou sobre a cama e dizer com o coração: Senhor, abençoa este lugar de descanso, que tua paz habite aqui esta noite. Pode acrescentar uma Ave Maria, a oração do anjo da guarda, ou aquela frase que Carlo repetia: Senhor, fica comigo esta noite. O essencial é que seja sincero, verdadeiro, feito com fé. Uma senhora compartilhou que depois de anos sofrendo com sonhos ruins e noites mal dormidas, ela começou a seguir essa dica simples. Todos os dias antes de deitar, colocava um pouco de água benta no travesseiro e pedia: Jesus, cuida de mim. Depois de uma semana, ela percebeu que algo tinha mudado. Acordava mais leve, dormia com mais facilidade e dizia: parece que agora tem um silêncio diferente no quarto. Esse silêncio, segundo Carlo, é o silêncio da paz de Deus, da presença que guarda mesmo quando a gente não está consciente. Então aqui vai o convite de hoje. Antes de dormir, consagre sua noite a Deus. Use a água benta com intenção. Abençoe sua cama como quem prepara o espaço para o céu repousar junto. Carlo nos mostra que a santidade não está só nas grandes decisões, mas também nesses momentos íntimos, quando ninguém vê, e que o cuidado com o sono é, sim, um cuidado espiritual, porque quando entregamos até o nosso descanso a Deus, Ele transforma até as nossas noites. Entre todos os erros que Carlo Acutis observava no uso da água benta, esse talvez fosse o mais doloroso para ele: não abençoar os membros da própria família. Parece simples, mas pense comigo. Quantas vezes você abençoou alguém da sua casa nos últimos dias? A gente se preocupa tanto com os outros, quer o bem dos filhos, reza pelo casamento, pede proteção para os pais, mas na prática, acaba esquecendo de fazer o gesto mais direto e amoroso que existe: tocar quem a gente ama com fé e marcar aquela pessoa com uma bênção. Carlo enxergava a família como um pequeno santuário. Ele acreditava que cada casa é uma espécie de igreja doméstica, onde Deus quer estar presente, não só em imagens ou orações, mas também nos relacionamentos. E ele sabia que dentro de casa nem todos têm a mesma força espiritual. As crianças, por exemplo, são muito mais sensíveis, estão abertas, percebendo tudo, absorvendo o clima, os sentimentos, até aquilo que ninguém diz em voz alta. E é justamente por isso que, segundo Carlo, elas precisam ser protegidas com mais cuidado. Ele mesmo tinha esse costume. Antes de dormir, passava um pouco de água benta na testa com o dedo e fazia o sinal da cruz sobre si mesmo, mas também sugeria que os pais fizessem isso com os filhos. Dizia que esse gesto criava um manto de proteção invisível, mas real. Ele acreditava que Deus se comove com pais e mães que abençoam seus filhos com fé. Não precisa ser nada complicado. Um toque, um carinho, uma pequena oração. Carlo acreditava que o amor, quando é ungido com fé, tem o poder de blindar uma alma. E não são só as crianças que precisam disso. Os idosos, por exemplo, carregam dores no corpo e na alma. Muitos já perderam a vitalidade, outros perderam pessoas queridas, e alguns vivem no silêncio de suas próprias lembranças. Uma bênção com água benta pode ser para eles um abraço de Deus que vem através de quem está ali por perto. E entre casais, esse gesto tem um valor ainda mais profundo. Carlo dizia que os relacionamentos precisam ser regados não só com diálogo, mas com oração, e que abençoar um ao outro, mesmo que seja com um simples sinal da cruz na testa ou no ombro, é uma maneira de dizer: eu quero que Deus te proteja. Uma amiga da mãe de Carlo contou certa vez que ele viu um casal se despedindo de manhã. O marido deu um beijo na esposa e Carlo comentou: bonito seria se ele abençoasse ela também. Era esse tipo de pureza que ele tinha no olhar. Não se contentava com o gesto automático, queria ver fé nos detalhes, queria ver Deus presente na rotina. Ele sabia que isso fazia toda a diferença. Se você é pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, você tem nas mãos uma oportunidade diária de abençoar quem você ama.
Pegue um pouco de água benta, toque a testa da pessoa e diga com simplicidade: que o Senhor te proteja e te acompanhe hoje. Pode ser antes de sair para o trabalho, antes de dormir, depois de uma conversa difícil ou simplesmente quando sentir no coração. Esse toque vira escudo. Essa oração vira ponte entre o céu e a terra. E mesmo que você more sozinho, lembre-se, amigos, vizinhos, colegas, todos nós precisamos de oração. Às vezes, você pode abençoar alguém sem nem tocar, rezando mentalmente enquanto a pessoa fala, pedindo a Deus que envolva aquela alma com luz. Carlo dizia que a santidade está ao alcance de todos, mas poucos estendem a mão. E esse estender a mão, muitas vezes, pode começar com um simples gesto de água benta. Hoje o convite é esse. Transforme sua casa num lugar onde as pessoas são abençoadas de verdade. Não espere um momento especial. Faça da rotina um altar. Toque com fé, reze com amor. Abençoe com esperança. Porque quando o amor se torna oração, ele vira proteção. E Carlo nos lembra que nos lares onde há bênção constante, os anjos fazem morada. E aí, você já tinha ouvido falar desses 5 erros? Vamos para a próxima parte? Mas antes, dá uma olhadinha se você já deixou sua curtida aqui no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam transformar o lar com fé. Depois de entender os 5 erros mais comuns, fica claro que Carlo Acutis não via a água benta como uma superstição ou uma relíquia. Ele a via como uma chave, um canal, um recurso divino que, quando bem usado, não só protege, mas transforma. E essa era uma das coisas mais bonitas na espiritualidade de Carlo. Ele enxergava Deus nas coisas simples, mas nunca achava que o simples era pequeno. Pelo contrário, para ele a água benta, mesmo num gesto discreto, tinha poder para mudar o clima de um lar inteiro. Carlo chamava isso de cascata de graça, um termo que ele gostava de repetir. Ele dizia que quando a gente usa a água benta com fé, com constância e com oração, aquilo não age só no momento. É como se a bênção escorresse pelos cantos da casa, caísse sobre os objetos, tocasse os corações, refrescasse as tensões, suavizasse as feridas. Ele via a graça de Deus como algo fluido, como uma água espiritual que vai molhando tudo o que está seco, tudo o que precisa de vida. E o mais impressionante é que essa transformação não fica só no espiritual. Carlo dizia que, quando a alma da casa muda, a vida também muda. A gente começa a dormir melhor, as brigas diminuem, a ansiedade abaixa, as crianças se sentem mais calmas, o ambiente fica mais leve, até a rotina parece fluir de outro jeito. E não é porque a água benta é mágica, mas porque ao usá-la com fé, estamos abrindo espaço para que Deus habite conosco. Carlo acreditava profundamente que muitos problemas que pareciam naturais tinham raízes espirituais e que a água benta, quando usada com verdade, podia limpar essas raízes escondidas. Ele dizia que as graças não descem do céu por acaso, elas descem quando alguém convida. E usar a água benta com fé é esse convite diário. É como abrir a janela e deixar Deus entrar todos os dias. Teve uma família que contou um testemunho muito marcante. Eles viviam cheios de tensão, com discussões frequentes, noites ruins, sensação de cansaço constante. Tinham a fé, frequentavam a igreja, mas algo não fluía em casa, até que começaram a colocar em prática o que Carlo ensinava: abençoar a casa todos os dias, orar nas portas, usar água benta nas camas, abençoar uns aos outros. E pouco a pouco, o lar foi mudando. Não foi do dia para a noite, mas foi visível. Era como se algo invisível tivesse se retirado e algo novo tivesse se instalado ali. Paz, silêncio, leveza, como se o lar respirasse. Como se Deus tivesse tomado posse daquele território. E Carlo dizia que é exatamente isso que acontece. Quando a gente vive a fé nos detalhes, o céu se manifesta no cotidiano. A água benta se torna, então, parte de um estilo de vida. Um estilo de vida onde tudo é feito com Deus. Acordar, sair, voltar para casa, dormir, abraçar a família, e aí o lar deixa de ser apenas um espaço físico e vira o que ele chamava de santuário da graça. Essa é a virada espiritual que Carlo propunha. Não usar a água benta só para se proteger do mal, mas para viver no bem, para transformar o ambiente, para transformar a própria vida. Ele dizia que não existe neutralidade espiritual. Ou estamos cultivando um terreno de bênçãos, ou estamos deixando que outras forças tomem espaço. E a água benta, com oração e fé, ajuda a manter o solo fértil para as coisas de Deus florescerem. Por isso, hoje o convite é esse. Deixe que a água benta transforme não só sua casa, mas sua rotina, sua forma de viver, sua maneira de amar. Use com fé, use com intenção, use com constância. E você vai perceber
perceber com o tempo que a graça vai entrando sem fazer barulho, mas mudando tudo ao redor. Carlo nos mostra que santidade é isso, permitir que o céu invada a terra, começando pela nossa própria casa. Carlo Acutis costumava dizer que a santidade não é feita de momentos isolados, mas de continuidade. Ele acreditava que a fé não é um ato ocasional, mas um modo de viver. E quando se tratava da água benta, Carlo não falava apenas de usá-la de vez em quando. Ele falava em criar algo muito maior, um circuito de graça, um ciclo espiritual que se fecha e se fortalece quando todos os gestos, por mais simples que pareçam, são unidos numa rotina de fé autêntica. Para ele, era como montar um sistema de proteção invisível ao nosso redor. Quando você usa a água benta ao acordar, ao sair de casa, ao abençoar os quartos, as portas, os filhos, os relacionamentos e ao dormir, você está costurando pontos de luz no seu dia. Está formando uma rede de proteção. Está dizendo ao céu: Senhor, esteja comigo o tempo todo. E Carlo dizia que, quando fazemos isso com constância, a graça de Deus não só visita a casa, ela se instala ali. Ela mora com a gente. Esse circuito começa com o despertar. Um sinal da cruz com água benta ao levantar da cama, mesmo antes de olhar o celular, já muda o tom do dia. Depois, um pequeno gesto de fé na porta antes de sair, pedindo proteção para quem entra e quem sai. No meio da rotina, uma bênção sobre alguém da família, mesmo que silenciosa. À noite, um toque de água benta no travesseiro, uma oração antes de dormir, uma cruz traçada com carinho na testa do filho ou do cônjuge. Carlo dizia que cada uma dessas ações, feitas com fé, cria fios invisíveis que ligam nossa casa ao céu. E esses fios se unem, formam um laço, um circuito completo. E o mais bonito, esse circuito não depende de perfeição. Carlo sempre lembrava que Deus não exige orações longas ou palavras bonitas. Ele pede sinceridade. E quando existe fé, mesmo um pequeno gesto, uma gota de água benta e um Senhor esteja aqui, já move o coração de Deus. O segredo está na constância, na verdade do gesto, na fé que sustenta a rotina. Carlo acreditava que esse circuito de graça tinha efeitos práticos, que famílias que abençoam sua casa todos os dias se tornam menos vulneráveis ao desânimo, às divisões, às doenças da alma que muitas vezes passam despercebidas. Ele dizia que, quando vivemos dentro desse circuito, o ambiente começa a curar por si só. A presença de Deus toma espaço, o mal perde força, a paz aumenta. E a própria casa começa a falar de Deus, com sua calma, com sua luz, com sua alegria silenciosa. É como se a água benta se tornasse um sistema espiritual de Wi-Fi, invisível, mas conectando tudo. Você não vê os fios, não. Ouve os sinais, mas sente os efeitos. A conexão está ativa, a graça está fluindo. E quem vive assim, começa a perceber que até as pequenas dificuldades do dia são enfrentadas com mais leveza. É como se algo dentro dissesse: você não está sozinho. Alguém já preparou o caminho com oração. Carlo vivia isso desde muito jovem. Ele não esperava um momento ideal. Ele não deixava a fé para depois. Ele simplesmente vivia, fazia da fé um hábito, da oração uma respiração e da água benta um lembrete diário de que o céu estava ali tão perto quanto uma gota de água sobre a testa. E é isso que ele nos ensina hoje, que qualquer um pode viver esse circuito, que qualquer lar pode ser transformado num santuário, que qualquer rotina pode ser permeada pela graça. Basta começar. Um gesto, uma oração, uma gota, um coração disposto. Carlo Acutis tinha um olhar especial para perceber a presença de Deus nos lugares. Ele não esperava luzes no céu, nem milagres grandiosos. Ele prestava atenção no que muita gente ignora, nos pequenos sinais. E quando ele falava sobre a água benta, sobre esse circuito de graça que se forma no lar quando ela é usada com fé, ele sempre dizia: você vai saber que está funcionando, não pelo barulho, mas pelo silêncio. Porque quando a graça de Deus começa a agir, as mudanças acontecem primeiro por dentro e depois se espalham. Uma das primeiras coisas que Carlo notava era a mudança no clima da casa. Não o clima da temperatura, mas da alma. Ele dizia que o ar ficava diferente, mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela espiritual e o ambiente começasse a respirar melhor. Pessoas que antes se irritavam por qualquer coisa começavam a ter mais paciência. Crianças ficavam mais calmas. O cansaço emocional parecia diminuir. E o silêncio mudava. Ele dizia que o silêncio de uma casa abençoada tem outro som. É um silêncio com paz,
com presença, com descanso. Outro sinal que Carlo apontava era a melhora no sono. Em muitas casas as noites eram agitadas, cheias de ansiedade, pesadelos, insônia. Mas quando o lar começava a ser abençoado com constância, tudo isso começava a mudar. As pessoas dormiam melhor, acordavam mais dispostas e nem sabiam explicar o porquê. Carlo dizia que isso acontecia porque durante o sono a alma finalmente podia repousar num ambiente limpo, protegido, consagrado. Carlo também falava das relações que se curavam, pais e filhos que voltavam a se entender, casais que começavam a conversar melhor, irmãos que paravam de brigar. E não era porque as pessoas mudavam de uma hora para outra, era porque o espaço deixava de ser um campo de tensão e se tornava um lugar de refúgio. A água benta com oração criava um ambiente favorável ao amor. E onde o amor é favorecido, os relacionamentos florescem. Tem uma história linda de uma mulher que contou que sempre se sentia nervosa dentro de casa. Tudo a incomodava. O barulho, a bagunça, até a presença das outras pessoas. Um dia, ela ouviu um vídeo sobre Carlo e decidiu fazer algo novo. Começou a abençoar a casa todos os dias. Um pouco de água benta nas portas, nas camas, nas mãos dos filhos. No começo nada mudou, mas ela insistiu. E depois de 3 semanas percebeu algo curioso. Não sou só a casa que está mais tranquila, eu também estou. E então, ela entendeu. A água benta não muda só o lugar, ela transforma quem mora nele. Outro sinal que Carlo dizia ser fácil de perceber era a consciência da presença de Deus. Quando o lar começa a ser abençoado com fé, as pessoas passam a ter mais desejo de rezar, de ouvir música cristã, de conversar sobre coisas boas. Até quem estava distante da fé começa a se sentir mais tocado. É como se a casa evangelizasse por si só, como se a graça de Deus se espalhasse pelas paredes, pelos corredores, pelos olhos de quem mora ali. E Carlo insistia, isso não depende do tamanho da casa nem do número de crucifixos na parede. Não depende se é apartamento, sítio, kitnet ou mansão. Depende do coração. Depende de quem ali dentro está disposto a tornar aquele lugar um território de luz. E quando alguém começa esse movimento, mesmo sozinho, o céu começa a trabalhar em silêncio. Por isso hoje o convite é esse. Preste atenção nos sinais. Respire o ar da sua casa. Observe o silêncio. Note as mudanças nas conversas, nas reações, nas noites de sono. Carlo dizia que quando o circuito de graça está ativo, a casa não é mais só moradia. Ela vira abrigo, refúgio, território de Deus. E quando isso acontece, você vai saber, não com os olhos, mas com a alma. Carlo Acutis dizia que a santidade é uma escolha de cada dia e que essa escolha começa nas pequenas coisas, no jeito que você acorda, no modo como trata quem vive com você, no cuidado com os detalhes que parecem simples, mas tocam o céu. A água benta para ele era isso, um sinal pequeno com poder eterno. E por isso, Carlo não esperava um momento ideal. Ele começava com o que tinha, onde estava, do jeito que dava. E é isso que ele convida você a fazer agora. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, nunca usei água benta desse jeito. Ou já faz tempo que minha casa não tem oração. Não tem problema. Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você dê o primeiro passo. E esse passo pode ser agora. Você tem uma garrafinha de água benta em casa? Pegue. Se não tiver, vá até sua paróquia e consiga uma. Mas enquanto isso, pode até começar com a fé no coração e o desejo sincero de que Deus abençoe sua casa. Carlo acreditava que o céu responde quando o coração é verdadeiro. Você pode abençoar sua casa hoje. Pode começar com um simples gesto. Pode andar pelos cômodos, fazer o sinal da cruz, dizer em voz baixa, Senhor, este lar é teu. Abençoa este lugar. Pode tocar a testa de um filho e dizer, que Deus te proteja. Pode traçar uma cruz no seu travesseiro e entregar sua noite a Deus. Pode consagrar suas portas, suas janelas, suas conversas, suas refeições. Tudo pode ser oração, se for feito com amor. E para que não fique só nas palavras, eu quero fazer agora, com você, uma oração simples. Uma oração inspirada naquilo que Carlo viveu e que você pode repetir aí mesmo, onde estiver. Feche os olhos um instante, respire fundo e diga em silêncio ou em voz baixa com o coração, Senhor Jesus, eu te consagro o meu lar. Que esta casa seja lugar de paz, de união, de cura e de bênção. Que tua presença esteja nas portas e janelas, nas conversas e nos silêncios. Abençoa cada pessoa que vive aqui. Abençoa quem chega, quem parte, quem precisa de consolo. Que a água benta usada com fé
seja para nós sinal da tua proteção. E que, assim como Carlo, eu aprenda a viver a santidade nas coisas simples. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que algo já começou. Talvez você não veja hoje, talvez não sinta amanhã, mas Deus está agindo. A graça já entrou, e agora é só manter o circuito vivo, um dia de cada vez. Um gesto de cada vez, uma gota de água benta por vez. E para marcar esse recomeço, faz um gesto de fé aqui comigo. Escreve nos comentários a frase que Carlo com certeza aprovaria. Meu lar é abençoado por Deus. Essa declaração, feita com fé, já abre espaço para que o céu te acompanhe. E quem sabe alguém que leia sua frase também se inspire e comece esse caminho. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que você ama. Muita gente está vivendo em casas pesadas, mas não sabe por onde começar. Mostre que é possível transformar tudo com gestos pequenos e fé verdadeira. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora, porque vamos continuar trazendo conteúdos que fortalecem sua fé, te inspiram a viver a santidade no dia a dia e te aproximam de verdade do coração de Deus. Carlo Acutis dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Que o seu lar seja original, que sua fé seja viva, que sua casa seja território da graça.